Veja bem, não existe uma pessoa certa para ser o curador. Pode ser o pai, a mãe, como eu já falei, os irmãos, e na falta destes, ou na falta de interesse destes, pode ser uma pessoa que se apresenta para ajudar. Pode ser um vizinho, um amigo, um parente mais distante, enfim, alguém que se disponha a ajudar esse paciente. Alô, tudo bem? Que bom que vocês estão aí do outro lado e nós vamos conversar hoje sobre um assunto bem interessante. Antes de tudo, eu quero me apresentar, eu sou a Leca Raine. Esse ano, se Deus quiser, até o meio do ano eu me formo como psicóloga, mas a psicologia não é o mais importante nesse contexto todo, até porque eu ainda sou estudante. É que eu trago aqui nesse canal experiências pelas quais eu passei, eu, meu marido, minha família passou, porque nós temos um filho com esquizofrenia. Sim, o nosso filho que integra essa família, ele tem consciência hoje desse adoecimento e não só da esquizofrenia, também da dependência química, a partir dessa última internação que ele teve aqui. E eu até quero avisar a vocês que me seguem que, graças a Deus, ele está equilibrado, ele está disposto a fazer o tratamento, ele está com iniciativa de não haver mais recaídas e, nesse sentido, ele está assistindo às reuniões do NA, aqui mesmo, perto de casa. Tem um NA perto da sua casa? Eu tenho certeza que sim, e ele está justamente fazendo isso, vai frequentar a reunião 3 vezes por semana e, além disso, ele vai também assistir reuniões pela internet de outros grupos de NAs por esse Brasil afora. Então isso eu queria colocar vocês a par disso, porque eu sei que muitos de vocês estão preocupados se a gente está bem, se tudo está corretinho. Olha só, é claro que tem muita coisa ainda pela frente, é claro que podem acontecer outras recaídas, mas nós vamos pensar no melhor, vamos fazer a nossa parte, nós enquanto pais, vamos fazer a nossa parte e vamos confiar nele, na decisão dele de se ajudar e de não sair de casa, por enquanto, sem a nossa companhia. Mas é isso aí, vamos então dar prosseguimento ao nosso tema, que também é muito importante. É claro que o bem-estar do meu filho é importante, mas esse tema que eu trago aqui hoje já foi pedido por alguns de vocês e diz respeito à tutela ou curatela de pessoas que têm esquizofrenia. Olha só, gente, a tutela ela é relativa a crianças, a jovens menores de idade. A curatela, ela é relativa, ela é direcionada a pessoas adultas. Essas pessoas podem ter uma deficiência física ou mental que faça com que elas não consigam cuidar da própria vida. O que é que eu quero dizer com isso? São pessoas que não conseguem administrar os seus bens. E quando eu falo em bens, tanto pode ser uma grande fortuna, com muito dinheiro a ser administrado, como também pode ser o simples pagamento do BPC-LOAS, o simples pagamento que o governo faz para cada pessoa que tem esquizofrenia ou tem qualquer outro transtorno mental e não consegue se manter, não consegue trabalhar. Pois bem, esse curador, que é a pessoa que vai ser o tutor ou vai ser o curador, no caso da curatela, essa pessoa ela vai ter que administrar o patrimônio ou o salário ou o benefício recebido por essa pessoa. Essa pessoa que se torna o curador, normalmente é o pai, a mãe ou os irmãos que estão mais próximos dessa pessoa e sabem ao certo em que ponto elas não conseguem dar conta de si. Por exemplo, falando no caso da esquizofrenia, apesar de que tudo isso que eu estou falando, ele é ligado, ele diz respeito a vários outros adoecimentos e não só a esquizofrenia. Mas, pois bem, como o nosso caso é a esquizofrenia, eu vou focar na esquizofrenia. A pessoa que, mesmo tendo um salário no final do mês,
vezes por sua aposentadoria, ou pelo BPC-Loas, ou porque ele recebe aluguel de alguns imóveis, enfim, seja qual for a renda dessa pessoa, qualquer que seja a origem da renda dessa pessoa, ela não sabe administrar direito quando? Quando ela não compra a medicação que deve tomar, comprada e ser usada, quando ela gasta o dinheiro, por exemplo, com álcool, com bebida, com outras drogas, e não compra fruta, verdura, carnes, legumes que ela precisa ingerir para cuidar da sua saúde física. Quando essa pessoa usa esse dinheiro, por exemplo, para dar para outras pessoas, que muitas vezes, apesar dela nem ter consciência disso, ela dá dinheiro para os amigos ou ela dá dinheiro para os parentes e fica na necessidade desse cuidado maior que ela tem que ter consigo mesma. Então, essa pessoa que não dá conta de se cuidar, muito provavelmente ela vai precisar de um curador. E esse curador, ele vai ser designado pelo juiz. É o juiz que vai dizer qual a melhor pessoa para cuidar desse paciente que precisa de auxílio, que precisa que alguém dê o remédio na hora certa, que alguém que cuide da higiene corporal dele, que fale para ele tomar banho, que passe, lave suas roupas, alguém que ou faça isso ou que contrate alguém que faça isso. O que é necessário é que essa pessoa tenha o mínimo possível de sobrevivência, tenha higiene corporal, tenha alimentação, tenha medicação, enfim, tudo isso que a pessoa pode precisar e nem se dá conta disso. Esse curador, ele vai ter que prestar contas ao juiz de 2 em 2 anos. Ele vai ter que dizer com o que ele gastou esse salário desse paciente. Ele vai ter que comprovar os legumes, as verduras, as frutas, tudo que ele comprou, a medicação. E no caso de bens maiores, aluguéis recebidos, ele vai ter que dizer para onde foi cada um desse dinheiro. Por exemplo, se ele fez um investimento, se ele depositou no banco um dinheiro que saiu de algum lugar, de posse dessa pessoa, que no caso é o paciente, esse curador vai ter que prestar contas disso também. Veja bem, não existe uma pessoa certa para ser o curador. Pode ser o pai, a mãe, como eu já falei, os irmãos, e na falta destes, ou na falta de interesse destes, pode ser uma pessoa que se apresenta para ajudar. Pode ser um vizinho, um amigo, um parente mais distante, enfim, alguém que se disponha a ajudar esse paciente. Essa curatela, ou seja, a administração desses bens desse paciente, pode ser uma coisa extraordinária, que passa com o tempo e o juiz volta a manifestar se ele vai ter essa curatela novamente ou não precisa mais, ou pode ser permanente. No caso da pessoa realmente não ter condições de se cuidar, muito provavelmente o juiz vai determinar a renovação desse prazo dessa curatela, que acontece de 2 em 2 anos, essa revisão, como eu falei. Essa curatela, ela atende pessoas com deficiência mental ou com deficiência cognitiva, no caso tutela, no caso das crianças. Lembrando que os artigos do Código Civil que falam justamente dessa tutela são a partir dos artigos 1728. Já quando se trata de curatela, os artigos que tratam disso no Código Civil são a partir do número 1767, 1767. Ali no Código Civil, essa lei é explicada direitinho, de uma forma mais integral, mas de qualquer forma, muito provavelmente, você vai precisar de um advogado para te auxiliar nesse processo. Então, se você percebe que a pessoa, ela tem uma renda, mas ela está descuidada, muitas vezes ela está passando fome, mal alimentada, sem medicação, jogada mesmo na rua, se você percebe isso, você pode ajudar essa pessoa. De que forma? Procurando a Defensoria Pública do seu estado, onde um advogado vai te orientar a pedir
a curatela dessa pessoa. No caso de você ter condições de arcar com um advogado, aí você pode contratar um especialista na área civil, ou civil, muita gente fala civil, outros falam civil. É aquele advogado que vai também te orientar quais os passos a serem seguidos. O juiz vai precisar ouvir o que diz essa pessoa, o que diz esse advogado, para ele tomar a decisão de aceitar ou não essa curatela. E no caso dele aceitar, na sentença vai estar escrito qual o objetivo dessa curatela e quais os procedimentos a serem feitos. Que tipo de cuidados essa pessoa vai precisar. Anteriormente eu falei do pai, da mãe e dos irmãos, mas antes desses familiares mais próximos vem o cônjuge. A esposa ou o marido são as pessoas mais indicadas a princípio, em tese, para fazer essa curatela. Mas caso o juiz acredite que essa pessoa não vai cumprir com essa missão de uma boa forma, de uma forma como essa administração dos bens tem que ser feita, aí o juiz indica uma outra pessoa. Essa administração dos bens dessa pessoa que tem esquizofrenia, essa curatela também pode ser direcionada aos benefícios sociais que essa pessoa recebe. Auxílio gás, auxílio moradia, também pode ser esse programa de habitação, Minha Casa Minha Vida, enfim, qualquer benefício social que essa pessoa receba faz parte desse rol que vai ser administrado por esse curador ou por essa curadora. Para quem tem alguma dúvida, o ideal é isso, procurar um advogado para poder receber uma orientação mais profunda a respeito. É claro que eu não sou advogada, eu não sei como trazer as minúcias desse processo, de como esse processo ele tem que ser feito, mas uma coisa é certa, quem é a pessoa ou o paciente que pode precisar dessa curadoria ou dessa tutela? São pessoas que não têm condições de se cuidar sozinhas, pessoas que não têm condições de trabalhar, de arcar com as suas finanças, de fazer o pagamento de suas contas, pessoas que, como eu disse, não conseguem comprar e manter uma boa alimentação ou os medicamentos que ela precisa tomar. Tudo isso vai ser visto pelo juiz e levado em conta no momento em que ele for aceitar ou não essa curatela. Então é isso que eu queria te falar. São as informações que eu consegui levantar. Eu vou deixar para vocês na descrição onde eu peguei esses artigos que fala tudo isso que eu trouxe aqui para vocês. É isso aí, eu agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui no canal. Eu espero ter sido útil com essas informações. Se vocês tiverem mais alguma dúvida a respeito e quiserem me trazer, por favor, faça isso nos comentários, que aí eu anoto e depois eu vou pesquisando. Leva tempo, leva um certo tempo, e eu peço desculpas porque são muitas coisas para fazer. Como eu disse para vocês, a faculdade termina em julho ou em junho, as matérias, né, as provas, e eu preciso estar muito atenada nisso, gente. Não é possível que eu fiz os 9 semestres aprovada, com louvor em tudo, nos estágios e tudo, e esse primeiro semestre que está faltando. Por que está faltando? Porque eu entrei em julho na faculdade, foi julho de 19, eu entrei na faculdade. Então o pessoal que já havia cursado o primeiro semestre, que entrou em março, essas pessoas, elas seguiram do primeiro, segundo, terceiro e etc. Eu segui do segundo, terceiro e etc., acompanhando essa turma que entrou antes. Mas é isso aí, a gente vai quitar todas as matérias que tem que quitar. Eu falo eu e os meus colegas, nós vamos quitar todas as matérias que nós temos que quitar até junho, e aí finalmente poderemos solicitar o nosso registro da profissão de psicólogo ao CRP, o Conselho Regional de Psicologia. É isso aí, um beijo para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, até a próxima, até o próximo vídeo, tchau!